Oi pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam em casa, estudando, mas em casa, tá bom galera? Vamos aproveitar, já que nós somos obrigados a ficar em casa, a estudar, otimizar o seu tempo, tá? Acompanhe a gente aqui nas redes sociais, o Selmo, o João, o Weber, para a gente continuar com o nosso objetivo, que é chegar lá no final e passar no vestibular, tá bom? Enquanto isso, para a gente finalizar aqui a parte de transporte, vamos falar sobre a osmose, tá? Importante que na osmose, o movimento, diferente da grande maioria dos outros movimentos, o movimento na osmose é do solvente, tá bom? Lembrando que solvente é aquele que vai solubilizar, é aquele que vai dissolver alguém, enquanto aquele que vai ser solubilizado, dissolvido é o soluto. No caso dos seres vivos, o principal solvente é quem? A água. Então a ideia é entender que na osmose o movimento é dissolvente e o solvente ele se move para o lado de maior concentração, atenção nisso, maior concentração de soluto. É a diferença de concentração de soluto que vai indicar o sentido de movimentação do solvente, porque a tendência da osmose, o objetivo é igualar as concentrações. É o objetivo. Se isso vai ser alcançado ou não, são outros 500. Esse movimento, ele é um movimento que não consome energia, é um movimento passivo, é espontâneo isso daí. Então vamos entender aqui um experimento para depois a gente jogar para ver os exemplos de como é que isso ocorre nas células animais e nas células vegetais, tá bom? Então olha só, peguei aqui um pirex, tá? E separei ele no meio aqui com o que eu coloquei ali como uma membrana semipermeável, como se fosse um filtro de café. A ideia da membrana semipermeável é simular como seria a nossa membrana celular, tá? A membrana semipermeável, ela tem poros que permitem a movimentação do solvente, mas não do soluto. Então tá aqui, ó, o meu soluto, meu solvente e dois lados, o lado A e o lado B. O que a gente observa aí? É que existe uma diferença de concentração entre o lado A e o lado B. O lado B mais concentrado, todos com o mesmo volume de solvente, mas com quantidades diferentes de soluto. Então o que eu vou fazer? Armo o meu experimento, vou dar uma volta, aliás, não posso dar uma volta agora, então vou estudar alguma outra coisa, fazer exercício de física, ou seja, vou dar um tempo para o meu experimento correr e quando eu volto a observar, quando eu volto para verificar o que aconteceu, eu vejo que teve um desnível aqui entre os volumes de solvente. O lado A perdeu o solvente, perdeu a água para o lado B. Por quê? Porque o lado B estava mais concentrado. E como eu não consigo ter movimentação de soluto, o solvente ele se move para igualar essas concentrações. Eu posso até falar o seguinte, o lado B, que é o lado mais concentrado, a gente vai falar que é o lado de maior pressão osmótica. O lado A, que é o lado menos concentrado, é o lado de menor pressão osmótica. Então, ó, A menos concentrado, menor pressão osmótica, B mais concentrado, maior pressão osmótica. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, que o solvente, que no caso é a água, ela vai se movimentar do lado de menor pressão osmótica para o lado de maior pressão osmótica, com o objetivo de igualar as concentrações. Então, a água vai se movimentando, e essa diferença de concentração que estava assim, à medida que a água vai se movimentando, essas concentrações vão se igualando. Esse é o objetivo da osmose, tá? Muita atenção. E aí, como é que a gente vai ver lá nos experimentos, como é que a gente vê como isso acontece em células, tanto em células animais quanto em células vegetais? Como é que a gente faz para observar isso?